Tudo bom, gurizada? Aqui quem fala é o professor Yuri. Vamos lá para nossa aula 5, né? Esse material, como eu falei na última aula, peço que vocês acessem o que é acadêmico, porque esse PDF já vai estar lá, tá? Até o final da semana, até sexta-feira, dia 20, eu vou colocar o PDF para todas as minhas turmas. Caso tu não seja da minha turma, pode me escrever que eu te mando sem problema algum. Nas outras aulas, na outra aula a gente estava vendo as definições, né, os tipos de triângulo em relação aos seus lados. Agora a gente vai começar a ver os triângulos em relação aos seus ângulos, certo? Então a gente tem três tipos de classificação dos triângulos em relação aos seus ângulos. A gente tem os triângulos retângulos, os triângulos obtusângulos e os triângulos acutângulos, certo? A gente vai discriminar cada um deles, vai discutir um pouquinho, fazer exercício sobre eles. Então, o primeiro triângulo que a gente já usou ele em alguns outros exercícios anteriores, quando a gente trabalhou com os nossos quadrados, retângulos e tudo mais. Então, são os triângulos retângulos. Eles têm uma propriedade especial, né, pessoal? Que é a seguinte: um dos seus ângulos obrigatoriamente forma um ângulo de 90 graus. E a partir disso a gente consegue determinar, né, o teorema de Pitágoras, né, que diz para nós que o quadrado da hipotenusa vocês vão sempre olhar para o ângulo de 90 graus e traçar uma reta. Onde bater será a hipotenusa. Ângulo de 90 graus, vou reto, hipotenusa. Ângulo de 90 graus, vou reto, hipotenusa. O que acontece? Aqui eu botei três exemplos de possibilidades de triângulo retângulo que pode aparecer para vocês, e a forma de encontrar a área é igual para todos, pessoal. Vai ser sempre base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. A fórmula se propaga igualmente, tá bom? Então, não se assustem com essas fórmulas, a gente sempre tenta deixar ela da forma mais padrão possível para vocês acompanharem. Então, para a gente, basicamente, triângulo retângulo é isso. Vamos praticar, que é a melhor forma da gente determinar os valores, certo? Então, aqui tem esses dois exemplos aqui que eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, copiar, ler com calma. Vamos fazer eles então, tá bom? O que acontece, pessoal? No nosso primeiro exercício, ele diz o quê? Dado um triângulo ABC, retângulo em A, onde diz a gente sabe que o ângulo de 90 graus vai estar no vértice A, ele tem os seus lados medindo 10 centímetros, e ele quer saber qual a medida do terceiro lado. O que a gente vai ter que fazer? Usar o nosso teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Com isso a gente vai achar x igual a raiz de 200, que é a mesma coisa que 10 raiz de 2 centímetros. Tá certo? Vamos para o nosso segundo exercício, que diz o seguinte, né? Uma brava ciclista de Sapucaia do Sul, né? Nossas bravas ciclistas aí da nossa querida Sapucaia do Sul, ela decidiu ir à nossa joia do litoral, né, norte gaúcho, Cidreira, né? Quem não ama Cidreira? Sua praia incrível, concha acústica, né? Gurizada dando rolezinho. Então, o que acontece? Para ela chegar em Cidreira, ela usou este mapa ali, e o percurso que ela realizou em quilômetros está descrito de alguma forma aqui neste mapa. Cada quadradinho desse, pessoal, tem 5 quilômetros. Ela percorreu de A até C, subiu aqui na parte que pode ser Águas Claras, que tem umas subidas e descidas ali, se ela for pela RS 040. Ela foi por aqui, andou mais tantos quilômetros, e aqui mais tantos quilômetros. Aqui Sapucaia e aqui Cidreira. Como que a gente sabe a distância que ela percorreu? A gente vai somar isso, mais isto, mais isto. Só que se vocês olharem esse cara aqui, está inclinado. A gente não pode dizer que é simplesmente essa soma. A gente forma um triângulo retângulo aqui. E aí, com isso, a gente vai conseguir quanto vale isso aqui, essa componente, que em especial é a hipotenusa do nosso problema. Então, vamos lá?
para os nossos exercícios, o que acontece, ó, pessoal? A gente sabe que de Sapucaí até este ponto, ela andou 15 km. Depois ela subiu, depois ela andou mais 20 km. A gente precisa descobrir esta parte para poder fazer as contas, mas se a gente olhar lá no nosso mapa, a gente sabe que esta parte vale 15 e esta 15. Então, com isso, a gente tem um triângulo retângulo que a gente acha este comprimento através do teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado, que vai dar a raiz quadrada de 450, que é 15 raiz de 2 km. Então, a nossa ciclista andou 15 km, mais 15 raiz de 2 km, mais 20 km, que deu um total de 35 mais 15 raiz de 2 km. Lá no nosso exercício, ele diz para nós para a gente usar a raiz de 2 igual a 1,4. Então, no final das contas, ela andou 56,2 km, que todo mundo sabe que não corresponde da distância de Sapucaia a Cidreira. Mas é só para contextualizar um pouco, né? Vamos lá. Um terceiro exercício, pessoal, diz isso aqui, ó. Dado esse triângulo, a gente precisa descobrir quanto vale o x. Então, direto, a gente usa o teorema de Pitágoras. Esse tipo de problema não tem como a gente... Sempre tem como a gente piorar, mas se tu prestar atenção, vai sempre aparecer um triângulo retângulo que tu usa o teorema de Pitágoras diretamente. Então, como que a gente acha o valor da componente x? É basicamente a aplicação do que a gente já está fazendo até agora. Então, o que vai ser? 25 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, mais 20 ao quadrado, que é o lado, mais x ao quadrado. A gente isola o x, então a gente acha que x é igual a raiz quadrada de 225. No final das contas, a gente acha que o x é igual a 15 centímetros. Fechou? Se tiveres dúvida, volta o vídeo. Se ainda não conseguiu entender, me escreve para a gente sanar essas dúvidas, tá bom? Então, voltando aqui, os outros dois tipos de triângulo, a gente tem os triângulos obtusângulos, que são os triângulos que possuem um ângulo interno obtuso, maiores que 90 graus, são aqueles triângulos mais achatados. Os triângulos acutângulos são os triângulos em que todos os ângulos internos são menores que 90 graus, tá certo? Outra propriedade dos nossos triângulos é a relação de semelhança de triângulos, pessoal. Triângulos podem ser semelhantes, mas a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que ver que essas semelhanças ocorrem basicamente em relação às medidas dos ângulos e em relação aos seus ângulos, pessoal. Não é só a gente olhar e dizer que esses triângulos são semelhantes. Não, tem que respeitar uma sequência de definições. A gente vai ver elas, tá? Então, o que são triângulos semelhantes? A gente pode definir eles em relação aos ângulos. Quando a gente tem dois ângulos, dois pares de ângulos correspondentes são iguais, são congruentes, então a gente sabe que esses triângulos são semelhantes. A gente pode fazer as relações entre lados e ângulos. Outro tipo de semelhança de triângulos em relação a lado, ângulo, lado. Então, quer dizer que lado, ângulo, lado vai ser igual no outro triângulo. A gente vai ter este lado vai ser proporcional a este ângulo vai ser igual a este, e este lado vai ser proporcional a este. A outra fórmula de semelhança de triângulos é a lado, 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 que significa o quê? Que este lado é proporcional a este lado é proporcional a este, e este lado é proporcional a este. Através desses três casos que a gente consegue formar semelhanças de triângulos, né? Além disso, não tem como. Então, a gente tem que sempre se atentar aos nossos três casos, que vão ser o quê? Ângulo, ângulo, certo? Lado, ângulo, lado, e lado, lado e lado, tá bom? Para a gente aplicar isso que a gente acabou de ver agora, vamos fazer esse exercício aqui, que a gente tem que descobrir qual o valor do x. Dado que, ó, o que eu vou ter? Lado, ângulo, lado. A gente pode olhar essa proporção aqui, ó. Lado, ângulo, lado. A gente consegue fazer esta proporção. Vamos lá fazer o nosso exercício, então?
Então, o que acontece, pessoal? A gente tem o quê? Primeiro a gente precisa descobrir quanto que vale o lado, né, do triângulo menor. O que eu quero dizer com isso? Quanto que vale esta altura do triângulo menor para a gente conseguir fazer a proporção. Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente descobre que aquele ladinho do triângulo menor vale 24 centímetros. Então, a partir disso, eu vou usar a proporção. O que eu vou fazer, ó, pessoal? Eu vou dizer que x está para 24, assim como 36 está para 18. Sempre tomando cuidado que quem é o numerador é sempre aqueles que tu diz o primeiro e o denominador é o segundo. Então, x numerador, 24 denominador. X 36 numerador, 18 denominador. Então, com isso a gente chega nessa relação. Multiplicando cruzado, a gente acha que o valor do x tem que ser 48 centímetros, que, né, é algo que a gente consegue notar, visto que os nossos lados são o dobro um do outro, né? A gente tem a nossa parte de baixo, nesse triângulo menor sendo 18, e aqui a gente tem o dobro. Então, se aqui é 24, aqui vai ter que dar 48 para ser proporcional e a semelhança de triângulos valer. Como segundo exercício, pessoal, a gente tem esse triângulo, que a gente consegue dividir em triângulo maior e um triângulo menor. E o nosso exercício pede qual é o valor do lado AB dessa componente x. O que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro a gente tem que olhar o nosso triângulo menor. Ele tem base 100 e este lado vale 160. E o nosso triângulo maior, ele tem base x e o lado vale 400. Então, a gente consegue fazer dois triângulos e, com isso, fazer a nossa proporção. Então, x vai estar para 100, assim como 160 vai estar para 400. Vamos lá olhar? Então, ó, x está para 100 e se a gente fizer a sequência de contas, a gente acha que o valor da componente BA do x é exatamente 250 metros. Tá certo? Como nosso último exercício aqui para a gente praticar a semelhança de triângulos, diz o seguinte, ó. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e em seguida mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz media 0,2 metros, dado que o Luiz mede 1,60 m. Qual a altura do prédio? Certo? Para a gente ser bem didático, né? Fiz um desenho aqui para vocês tentarem entender. Aqui está o Sol. O que aconteceu? O Sol bateu aqui no prédio, fez uma sombra de 7 metros. O Sol bateu no Luiz, fez uma sombra de 0,2 metros. Vocês concordam comigo, ó, que formou um triângulo retângulo aqui e um triângulo retângulo aqui? Então, de novo, eu vou usar a proporção. Eu vou usar a semelhança de triângulos. Porque a gente tem lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, eu posso usar. Então, 1,6 está para x, que é a altura do prédio, assim como 0,2 está para 7. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou achar que a altura do prédio é 56 metros, o que corresponde à letra B. Então, pessoal, com isso a gente terminou a nossa aula de triângulos, né? Espero que vocês tenham conseguido entender o básico. É complicado quando a gente não discutiu presencialmente, como os outros assuntos. Peço que tentem entender, releiam, leiam o material, me mandem e-mail caso não entendam. E aí, as próximas aulas a gente já começa a ver trapézio, círculo e alguns polígonos em especial. Mas vamos tentando estudando e vamos tentar entendendo. Muito obrigado, até a próxima. Fui!